Vídeo 2 da série Diário de um Advogado. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um tema que eu tenho percebido há um tempo já, que as pessoas esquecem, né? Principalmente quem é advogado. O que é ser advogado? Tem-se hoje em dia valorizado muito a parte financeira. Eu ouço muitas pessoas querendo abrir um escritório, contratar, mas a gente está se esquecendo cada vez mais da base. Qual que é a base, na minha opinião? É o motivo da gente fazer o que a gente faz. Advogado, eu até fiz uma pequena pesquisa. Advogado seria aquela pessoa que foi chamada para ajudar. Se a gente olhar as raízes, começou na Roma e na Grécia, devemos aqui até supor o modo que isso começou, que seria, por exemplo, uma pessoa num julgamento, onde só teria uma pessoa dizendo os fatos e um julgador, mas ninguém falaria por aquela própria pessoa a não ser ela mesma. E muitas vezes, no momento de desespero, ela não conseguia dizer ali o seu interesse, enfim, se defender de uma maneira muito técnica, digamos assim. Então, o advogado é essa figura, é a pessoa que veio para defender os interesses de uma outra pessoa, que veio para ajudar e esclarecer, fazendo com que ela tenha, da maneira mais digna possível, que nem sempre acontece, uma resposta satisfatória do Poder Judiciário. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouço de diversos advogados amigos meus que só pensam em construir um escritório, contratar, ter gente. E aí essa pessoa não é mais nem um advogado, é um empresário da advocacia. Eu fico pensando nisso porque muitas vezes a gente, por conta disso, acaba olhando com bons olhos aquela pessoa que ganha mais dinheiro porque contratou um melhor e porque tem uma boa possibilidade de prospecção e acaba se esquecendo da parte técnica do advogado. Quem que é o advogado bom? É aquele que tecnicamente defende o interesse do seu cliente. Se a pessoa não tiver técnica, se a pessoa não souber ir todo dia, olhar as notícias, pegar um livro grande como esse aqui e ler de fato, estudar de fato, essa pessoa não vai ter a melhor técnica. Para quê? Para fazer um pedido. Eu até brinco alguns casos, eu falo para quem senta aqui, um possível cliente, uma possível cliente, que eu sou basicamente um pedinte de luxo. Eu sei que hoje eu não estou trajado muito como se fosse um luxo, hoje aqui é sexta-feira, não tem perspectiva de receber ninguém aqui, e eu também deixei o pessoal que trabalha aqui de home office, mas o advogado é uma pessoa que pede. Tanto é que toda peça que a gente escreve, tudo aquilo que a gente remete ao Poder Judiciário é chamado de petição. Petição inicial, petição de contestação, tudo aquilo é petição. Então eu estou pedindo para o juiz, eu tenho que ter uma causa de pedir, uma fundamentação de pedir, mas no fim é só um pedido. É por isso que é interessante que a gente não deturbe também a figura do advogado para o lado muito glamuroso, entende? Então, para mim, o melhor advogado é aquele que tem a melhor técnica para pedir melhor em prol dos seus clientes. Talvez o pensamento aqui, como eu não fiz um flow de pensamento, como eu fiz uma explanação muito anterior, uma racionalização, esteja ficando um pouco confusa. Mas advogado é isso, é um pedinte de luxo, mas é interessante que a gente também não permita que esse luxo ultrapasse a questão da contextualização que nós temos que trazer para a sociedade. O advogado ele é aquela primeira porta para a justiça, seja lá o que a justiça signifique. E aí, eu tenho percebido isso e eu tenho percebido também, desde que eu comecei com a advocacia, que a gente tem ficado cada vez menos técnico, cada vez menos técnico, cada vez mais direto. O juiz não tem tempo de ler a petição, que no caso normalmente não é nem o juiz que lê, o juiz ele conserta ou corrige uma sentença, uma decisão qualquer, uma decisão interlocutória, enfim. Mas eu percebo que a gente tem perdido muito
o significado de advogado, porque quando a gente pensa em advocacia, hoje a advocacia prática é o quê? Recebe o cliente, organiza a documentação, faz uma petição, distribui a petição e faz tudo isso para ingressar no processo, um processo eletrônico. Então, o advogado atualmente ele raramente vai no fórum. Em diversas comarcas, a audiência ela ficou majoritariamente em formato virtual, digital, muito por conta também da pandemia, que acabou trazendo um novo significado para o Poder Judiciário. Eu vejo isso com bons olhos, mas eu acho que essa extrema digitalização acabou fazendo com que o advogado ele não saiba mais nem falar. Tem vídeos na internet de advogados fazendo sustentação oral que colocou só uma voz gravada de uma inteligência artificial para ler um recurso que a própria inteligência artificial fez. O advogado perdeu a capacidade de racionalizar e de estruturar um pedido oral. Muitas vezes perdeu também a capacidade de explicar a própria fundamentação para o cliente que está buscando o advogado. Ou às vezes ele nem sabe. Por quê? Porque ele não se prepara. Por quê? Porque ele não lê. A advocacia está ficando muito deturbada. Advogado, de novo, é um pedinte de luxo. Mas para ele se tornar um pedinte de luxo, ainda que a gente não possa glamourizar demais o advogado, ele tem que saber pedir. Ele tem que estudar. Ele não pode só ficar vendo vídeo, ele tem que ler decisões, ele tem que entender a fundamentação, ele tem que entender a técnica, a doutrina. O advogado tem que ser chato. Ele tem que perturbar, no bom sentido, o poder judiciário para que o seu cliente tenha um direito satisfeito o quanto antes. Então, quando eu vejo essa crescente onda de advogados que não querem advogar, de advogados que não estudam, de advogados que não leem doutrina, que não veem notícias jurídicas, que não veem decisões judiciais, eu fico cada vez mais preocupado. E acho que é um caminho sem volta, ainda mais com inteligências artificiais que, em tese, fazem tudo para o advogado. A gente vai chegar num nível, muito provavelmente, que a inteligência artificial vai fazer a petição, a inteligência artificial quem vai responder a petição, porque o juiz vai fazer também por meio da inteligência artificial, e a outra parte também. Então vai ser um advogado usando uma inteligência artificial que vai se comunicar com outra inteligência artificial e o juiz decidindo também com inteligência artificial. Será que é isso que virou o direito? Talvez sim, e não tem mais volta. E aí talvez, cada vez mais o advogado tem que sair disso. Talvez o advogado cada vez mais tenha que fazer um vídeo igual eu faço em determinados processos, onde eu, de maneira oral, como estou fazendo aqui, só que muito mais organizada, falo sobre um caso, na esperança de que um juiz ou um assessor veja o vídeo em 2 ou 3 minutos, que são vídeos sempre muito sucintos. É isso, a gente tem que fugir da mesmice, temos que encontrar meios de não sermos só mais um. Até porque, agora pensando na parte financeira do advogado, é muito difícil do advogado conseguir sobreviver e, de fato, hoje em dia está cada vez mais difícil, porque a gente tem um número muito grande de advogados despreparados que cobram muito pouco por um determinado serviço, porque eles não sabem nem qual que é o trabalho que isso vai custar, e que fazem com que o custo médio no mercado de contratação de um advogado caia. É a lei da oferta e da demanda. E que também faz com que a qualidade das demandas judiciais também caia muito. É interessante. Esse é um tema muito interessante e que me preocupa muito, que eu acho que nós, se você estiver vendo aqui esse vídeo, se você for um advogado, que nós, como advogados, temos que nos preocupar cada vez mais com isso. Em como que vamos utilizar o judiciário de maneira consciente para conseguir determinado pedido da melhor forma possível, não de uma maneira robótica, não só utilizando o ChatGPT, e tem que utilizar também. Eu tenho certeza que 90% dos advogados não sabem escrever corretamente. Então é isso. Eu espero que eu tenha explanado aqui o que é ser advogado, o que é advogar. Advogar é lindo, eu gosto muito. Meu sonho é continuar advogando, não quero nunca parar
de fazer isso, mas também tenho um grande receio de como que isso vai ser nessa próxima transformação que nós vamos ter agora, como que isso vai ser digerido pelo Poder Judiciário. Eu tenho preocupação sobre como o Judiciário vai atuar em determinados casos. Enfim, é isso. Espero que tenha gostado. Comenta aqui se você viu esse vídeo até o final. É mais uma explanação mesmo, vários pensamentos que eu tenho, e essa é a ideia desse diário.